Glória a Deus. Santo é o Senhor, aleluia. Sim, Senhor, te damos graças, Senhor, te bendizemos, te louvamos. Tu és grande, tu és digno, tu és o amado da nossa alma, aleluia. Santo Deus, onde tu está, queremos estar, Senhor, aleluia. Aleluia. Não consigo ver a tela. Os problemas técnicos, né? Será que estamos? Entramos? Entramos. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho que confiar aqui que vocês estão me vendo. Ou pelo menos me ouvindo, né? Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, que maravilha é poder estar na presença do Senhor, a paz do Senhor Jesus, aleluia. Nós não nos reunimos aqui por acaso. Eu não sei o que você pensa, né, quando vem para a live, mas aqui nós temos expectativa pelo que Deus vai fazer. Nós precisamos sempre entender isso, que nós não estamos aqui por acaso, existe um chamado no reino espiritual, um chamado do Espírito Santo de Deus para nos reunir neste lugar com um propósito e uma missão. Aleluia! E antes de qualquer palavra humana, né, nós vamos declarando a palavra de Deus, dizendo que aquilo que Ele mesmo disse, porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso foi o que Ele disse. E se estamos reunidos no nome de Jesus, então Ele está presente, o Rei está neste lugar, aleluia. E onde o Rei está, aonde Jesus está, as cadeias, as trevas já vão dissipando, as cadeias que nos prendem já vão aí quebrando, já vai enfraquecendo todo o poder das trevas, porque aqui é a presença do Senhor, aleluia, glória a Deus. A nossa mente começa assim a se alinhar, a gente começa a se esquecer de tudo, de todas as coisas, sejam boas ou ruins. A gente esquece de tudo para poder estar focado nele, alinhado, né? Alinhando o nosso coração com o dele. Glória a Deus. E essa atmosfera começa a ser o quê? Transformada. Eu amo isso, eu vejo isso, eu entendo, eu percebo, sinto e vejo isso acontecer, aleluia. Eu espero que você também busque essa sensibilidade de entender o que acontece nesse momento de oração. Glória a Deus. Glória a Deus. E nós nos levantamos nessa hora, né? Nesse momento de oração. Na live de oração, nós estamos assim nos levantando espiritualmente. E aí entra, né, a palavra de Efésios 6:11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós não estamos aqui distraídos, nós estamos aqui revestidos, estamos aqui conscientes de que há uma batalha maior, né, grande, imensa, querendo aí nos destruir, mas maior é aquele que está conosco. Glória a Deus, aquele que está em você, né? Aquele que assim o Senhor disse, Ele disse isso, aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Está lá em 1 João 4:4. Então eu posso dizer isso, aquele que está em mim, aquele que está em você, aquele que está em nós, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Foi Jesus que disse. Então nós podemos declarar nessa hora que toda a opressão ela vai ali enfraquecendo, vai até ser dissipada
espada, nós vamos enfraquecer o poder que se levanta para nos destruir, para tentar, né? Porque ele não vai conseguir, porque o Senhor está conosco. Toda acusação vai ser silenciada, ela é silenciada nessa hora. Toda mentira é exposta à luz de Cristo. Ai, irmãos, como nós precisamos dessa luz que expõe a mentira nesses dias, em todas as áreas. É muita mentira, mas a palavra, a luz, a poderosa luz é a palavra viva. O poder da palavra, a palavra poderosa diz assim: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8,32, e é essa verdade que nos envia, é essa verdade, porque quem é alcançado pela verdade não pode permanecer indiferente e nem viver de modo diferente. Nós precisamos viver alinhados com a palavra, pela verdade, buscando a verdade do Senhor, amém? Aleluia! A gente já começa aqui ficando aleluiado, né? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar nessa hora? Vamos orar, aleluia, Senhor, nós te damos graças, nós te bendizemos, nós te agradecemos e te engrandecemos nesse momento, neste lugar, Pai. Nós te damos graça pelo perdão, Senhor, verdadeiramente muito obrigada pelo perdão que o Senhor estendeu para nós, para cada um dos teus filhos, Senhor, muito obrigada, Senhor. Sem o seu perdão, sem a sua graça, sem a sua misericórdia, nós não estaríamos aqui, Senhor. Verdadeiramente muito obrigada de todo o coração, Pai. Nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque é isso que devemos a ti, Senhor. Nós não queremos buscar o Senhor por emoção, nós queremos buscar estar alinhado com o que está no seu coração. Nós não estamos buscando aqui, Senhor, fogo de palha, mas nós estamos aqui, Senhor, buscando o fogo santo que nos purifica, oh Deus amado, e nos dá direção para a nossa vida, Pai. Espírito Santo de Deus, vem governar esse momento, vem tomar esta live nas tuas mãos, Senhor, vem estar na direção desse serviço espiritual, alinhando céu e terra nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vem, Senhor, e acerta o que está ruim em nós, o que está fora do lugar, endireita o que está torto na nossa vida. Senhor, hoje não queremos estar aqui para mais uma live, Senhor, nós queremos estar aqui para levantar altar de oração e adoração ao Senhor, colocar o teu nome nos lugares altos, aonde ele tem que estar. Oh Deus, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, nós nos rendemos e declaramos: fala, Senhor. Fala, Senhor, porque precisamos ouvir a tua voz. Aleluia! Nós somos os teus servos e os servos têm prazer de ouvir a voz do seu Senhor. Aleluia! Fala comigo, Senhor. Aleluia! Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Lembra disso? Aleluia! Fala, Senhor, fala, que nós queremos ouvir a tua voz. Aleluia! Nós vamos cantar um hino, aleluia, nesse momento. Um hino que é assim, o verdadeiro resumo do que é o Evangelho. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Esse hino, ele é o resumo do Evangelho. Aleluia. Nós precisamos, né, quando canta essa música, ela é tão missionária, e eu creio que vem do céu porque é a pura palavra. Não tem uma palavra nessa música que não tenha Bíblia. Eu identifico ali pelo menos 5 versículos que a gente vai cantando eles, né, em forma de canção. Então nós precisamos sempre estar lembrando de algo muito sério. E nós vamos começar, olha, o Senhor nos fez algo no começo do ano, nos dando uma direção, e é essa direção aqui.
nós precisamos sempre, né, estar lembrando disso, e é algo muito sério. A missão, nós temos uma missão nessa terra. O Senhor nos deu uma missão. Cada dia que a gente acorda, abre os olhos, não estamos ainda na glória? Então nós temos uma missão aqui nessa terra, e ela não é provar que nós estamos certos, não. A missão aqui é revelar aquilo que Deus ama. Deus ama. O que Deus ama? Nosso trabalho, nossa missão é amar o que Deus ama. Nossa carne trabalha contra isso, mas pelo Espírito nós precisamos entender isso e buscar viver isso. Isso alinha a nossa vida com o coração de Deus, porque a nossa motivação, se a nossa motivação for, né, ficar provando que nós estamos certos, o que vai acontecer? A gente vai discutir, entrar em discussão inútil. Mas se a nossa motivação for revelar o que Deus ama, aquilo que Deus ama, aquilo que Deus quer, a vontade de Deus, nós vamos ser trazidos para esse lugar que nós estamos agora, para a intercessão, para a oração. Lá em João 3, 16 e 17, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí no 17 fala: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Então, Jesus, ele não foi enviado para ganhar debates teológicos ou qualquer outra coisa. Ele foi enviado porque o Pai amou. Jesus, apesar de que ele, ao ser enviado, ele veio para curar, para libertar os cativos, para destruir as obras do inimigo, do inferno e tudo isso. Mas ele veio, a essência do ide, do vinde, de Jesus ter vindo, é porque Deus amou, o Pai amou, Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus amou você que está aí ouvindo agora essa palavra. Deus amou, vou colocar a mim, né? Deus amou a Alice de tal maneira. Aí nós vamos crescer, né? Deus amou o Japão de tal maneira. Deus amou a nação que você está de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para curar, libertar, dar vista aos cegos. E todas as missões, né, estão fundamentadas no amor de Deus, amém? Então nós vamos cantar. É muito importante que a gente entenda isso sempre. Isso tem que estar muito alinhado, né, na nossa mente, no nosso coração. Aleluia! Nós vamos aprender algo muito lindo hoje. Glória a Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, aleluia, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. aleluia. E ele se fez carne e habitou entre nós. Obrigada, Jesus. Cheio de graça, cheio de verdade, cheio de graça. No meu coração, Senhor, isso vai explodir. Cheio de verdade, aleluia. E o seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus, nome santo, nome poderoso, nome o seu nome é Jesus. Paixão do mundo,
não usurpou de ser igual a Deus, se esvaziou, assumindo a forma de servo. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Toda língua confessará. Vamos confessar, vamos declarar que Ele é o Senhor, e o seu nome é Jesus. não há outro nome. E o seu nome é Jesus. Nós clamamos pelo Senhor. E o seu nome é Jesus. O céu se abre, aleluia. Paixão do mundo. Oh, essa atmosfera de céu que clama o nome de Jesus, o nome acima de todo nome, esteja agora em todos os lares. Oh, aleluia, ouvindo com glória e com poder, Senhor, em todos os lugares onde o teu nome é exaltado nessa hora, Pai, aleluia. Paixão do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia. É Jesus. Aleluia. Santo Deus, aleluia. Glorioso Deus, aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Acho que eu quero cantar mais umas 30 vezes esse louvor hoje. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh Jesus, nós estamos na tua presença. O Senhor não foi enviado, né, para ficar ganhando debates, para ficar nessa disputa de egos. Vamos ficar sem a musiquinha hoje, sem o fundinho musical, porque senão dá problema de direitos autorais por aqui. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira. Então nós já entendemos que nós não estamos aqui apenas para poder ficar cumprindo uma agenda, né? Quarta-feira, 8 horas da noite, tem oração. Não, ou 8 horas da manhã em outro país, ou sei lá que hora da tarde, 3 horas, 2 horas da tarde em algum lugar. Não, nós estamos aqui reunidos para repetir, para poder soltar de novo, né? Ali como se fossem marteladas, né, para repetir as declarações daquilo que o céu tem declarado sobre a terra. Não é sobre nós, somente nós, não. É sobre a humanidade. Quando nós estamos falando aqui de nós estamos falando de humanidade, né? Então nós nos reunimos porque existe uma missão e um coração atrás dessa missão. Guarde bem isso. Existe um coração atrás dessa missão, que não é o meu nem o seu, ali em primeiro lugar. E se nós não tivermos, né, o nosso coração correto, alinhado com esse outro coração que bate por trás da missão, nós podemos até falar coisas bonitas, coisas que parecem certas, coisa que talvez você escuta e fica ali, sim, é verdade, mas nós vamos estar falando do lugar errado. Não, e a gente não quer ficar falando coisa certa do lugar errado, a gente quer estar alinhado, conectado com aquele que fala o que é certo, no lugar certo, na hora certa. Quando Deus chamou Abraão lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, ele disse assim: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ele não estava levantando ali
um projeto de etnia, né? Não estava ali selecionando, ele estava ali revelando o próprio coração dele, que haveria nações, haveria povos, haveria pessoas, haveria multidões. Desde o início, Deus nunca pensou pequenininho. Ele começou por um lugar, mas não ia parar naquele lugar. Então, ele nunca pensou em um só povo, ele nunca pensou só num território, ele sempre pensou em povos, em nações. E se nós estamos vivendo, né, nessa nação que nós estamos aqui hoje, talvez você seja um missionário, alguém que está pelas nações, em outras nações que não é o Japão ou que não é o Brasil. Talvez você esteja nas Filipinas, na Jordânia, você esteja aí num continente diferente, né? Você está aí nos Estados Unidos, você está em Canadá, você está em outros lugares. Canadá em outros lugares, e se na África, né? Em todos esses lugares, e se nós estamos vivendo em qualquer nação hoje, né, não é um acidente assim histórico. A gente tem aí, quando a gente conta a nossa história, teve um porquê, mas na verdade esse porquê está ali alinhado ao propósito de Deus ter feito esse movimento. É parte de um movimento maior, né, da promessa de trazer, de levar o evangelho para todas as nações. E aqui está o ponto quente, né? Aqui está um ponto quente que o Senhor hoje pegou o meu coração. É possível, eu estava falando com meu esposo aqui rapidamente antes da live, né? Muitas vezes eu amo o Japão. Amo. Vocês sabem que quando vai interceder por essa terra, eu não consigo nem falar, porque, meu Deus, o Espírito só me chama para chorar. Né? Então, mas é possível viver numa terra e não amar essa terra. É possível morar entre um povo e manter o coração distante deles. Porque, mesmo eu amando muito o Japão, eu entendo o propósito de Deus, eu consigo ver além assim do que os meus olhos naturais veem. Muitas vezes, o meu amor, dependendo das circunstâncias, ele oscila. Ele muda assim rapidamente de nível, ele diminui, aí eu preciso pedir para a misericórdia de Deus derramar sobre mim, porque eu sou humana, eu vivo nessa dimensão, mas Deus não, o amor dele é imutável, nada diminui o amor de Deus, nem por mim, nem por você, e nem por todos os povos da terra, nada, né? Mas é possível. Isso pode acontecer. E isso, né, não é perseguição, não como é que fala? Discriminação, não. Nós somos humanos e nós estamos sujeitos, né, a ter esses atritos aí, e acaba afastando e diminuindo um pouquinho nossa medida de amor relacional, principalmente, né? Isso, a gente precisa de proteção emocional, sim, mas uma proteção assim constante, ela acaba endurecendo o nosso coração. E muitas vezes eu me protejo muito quando vejo meu coração tá durinho, precisa vir o Senhor com a palavra e amolecer ele, né? Por isso que Paulo, ele diz lá em Romanos 5:5, o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo de Deus derramar desse amor, a gente fala, não, eu vou amar com o amor de Deus. A gente querer por nós mesmos fazer algo, não faz. Isso não acontece por nós mesmos. O amor, ele não nasce automaticamente. Ele é derramado. E talvez, eu digo talvez aqui que eu quero ser suave com vocês, mas na verdade, para mim, eu tenho certeza que eu preciso fazer um pedido a Deus que não é, Senhor, muda essa nação. Não. A minha oração correta, que eu tenho certeza, não estou falando assim, talvez seja essa, né, para ser leve com vocês, mas a verdade é dura. Eu tenho certeza que a nossa oração correta, nosso clamor correto tem que ser, Senhor, muda o meu coração em relação a essa nação.
Muda o que eu estou aqui trazendo comigo em relação a essa nação. Porque quando Jesus ele olhou para Jerusalém, ele sabia que ele ia ser rejeitado. E o que que ele fez? Ele não virou as costas para ela, ele chorou sobre ela. Ele não chorou porque a cidade era perfeita. Oh, que cidade perfeita. Não. Ele chorou porque ela estava perdida. Então, um amor amadurecido, um amor que cresce, né? Regado pelo Espírito Santo de Deus que vem e derrama o amor de Deus nesse sentimento tão precioso que nós temos, ele é um amor que amadurece, ele não depende de reciprocidade. O nosso amor diminui as medidas dependendo se a gente não recebe de volta. Se a gente só recebe, né, o contrário, o desamor. Mas o amor de Deus, um amor maduro no Senhor, independe disso. E nós precisamos ter coragem para olhar para nós mesmos, para o nosso coração nessa hora, para a luz que Deus joga aqui na nossa frente agora, na nossa vida, nessa live. Nós precisamos ter coragem para responder algumas coisas aqui. E o Espírito pergunta: você tem chorado pela sua cidade? Ou você tem apenas comentado sobre o que está acontecendo nela? Você tem chorado pelas causas que têm chegado sobre você? Ou você só comenta sobre o que você sabe que está acontecendo? A missão, nós acabamos de ler e nós acabamos de cantar em João 3,16. E eu quero que isso daqui, né, fique gravado. A missão que Deus me deu, a missão que Deus te deu, seja você um cristão que está em qualquer nação, mas principalmente se você fala que ama missões, se você entende o que é missão, se você tem chamado missionário, a missão nasce do amor de Deus. É ali que nasce missões. A missão nasce do amor de Deus. E o amor é o que legitima a intercessão, é o que dá a verdade, é o que dá sentido para esse momento de fazer o que a gente faz aqui. Esse momento é um chamado. Esse momento é um chamado. A gente precisa entender isso. Faça sol, faça chuva, isso daqui é um chamado. Agora, o fundamento, nesse aqui tem fundamento bíblico, que a missão nasce do amor. Antes de falar de nações, a gente ouve tanto, né? Ai, porque esse daqui foi mandado às nações para isso, para aquilo outro. Deus me chamou para as nações. Deus levantou o profeta para as nações. Olha, antes de falar de nações, nós precisamos lembrar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então, a missão, ela não começa na igreja. A missão começa no coração de Deus. Ele não amou apenas indivíduos, individualmente, né, algumas pessoas, não, ele amou o mundo, ele amou os povos, ele amou as culturas diferentes, coisas que às vezes é tão difícil para nós. Ele amou as línguas, essa diversidade de línguas. Ele amou as nações. Se nós vamos proclamar o que Deus já disse sobre a humanidade, nós precisamos sentir o que ele sente pela humanidade, porque senão a gente vai virar aquele que faz discurso e não é oração. Então, a chave aqui, né, espiritual, o amor que é a legítima, né, a verdade da intercessão. E lá em 1 Coríntios 13:1, Paulo, ele nos confronta. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa. Isso dói nos nossos ossos quando ouvimos isso. Porque muitas vezes, quando a minha medida, eu tô falando por mim, eu não sei, eu tô tendo muita coragem aqui, ousada no espírito, porque eu quero romper isso na presença do Senhor. Eu quero alcançar de novo, novamente eu quero essa medida transbordando, né, de acordo com o coração do Pai. Então eu falo, na medida que vai diminuindo
a minha medida de amor e eu sou confrontada, porque isso aqui é um confronto, essa palavra, ainda que eu fale, eu sou tão legal, faço tanta coisa, mas ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, aquele sino, pam, aquela coisa, né, chata, ruim, dói. É irritante. Então, nós podemos conhecer profecias, nós podemos declarar promessas, nós podemos ter autoridade espiritual, nós podemos ter discernimento do tempo, das estações, mas se não houver amor, isso é barulho. Intercessão sem amor, ela se torna acusação. Você está só acusando, está só apontando o dedo, mas não está intercedendo. Mas a intercessão com amor, ela redime, ela se torna redenção, porque o poder de Deus, o fogo, né, consumidor, vai consumir tudo aquilo que não é de Deus e vai trazer algo precioso, e o Senhor vai recolher as nossas orações e vai fazer uma obra maravilhosa. É muito perigoso. Deixa eu ver que horas são. Ai, ai, ai. É muito perigoso a gente orar sem amar a nação. É muito perigoso. E é possível, né? Eu já disse isso para vocês. É possível a gente morar num lugar e não amar o povo. É possível, sim, a gente servir, mesmo servindo, ainda assim se manter distante em relacionamentos e emocionalmente. É possível também pregar e não ter compaixão. E Jonas, hoje nós vamos trazer o exemplo de Jonas. É um exemplo clássico. Ele levou a palavra, mas ele não tinha o coração alinhado. Ele diz lá em Jonas, no capítulo 4, no versículo 2, ele diz assim: eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo. Então ele conhecia o caráter de Deus, mas ele não compartilhava do coração de Deus. E Deus faz uma pergunta que até hoje essa pergunta está aí ecoando, lá no 4:4. Você tem alguma razão para essa sua ira? E depois, 4:11, não deveria eu ter preocupação com a grande cidade? Deus ama as cidades, Deus ama multidões, Deus ama pessoas que ainda não o conhecem. Se não tivermos amor, nos tornamos, igual a Jonas, um profeta ressentido. A missão que o Senhor nos deu não é provar que nós estamos certos. Anote isso. A missão não é provar que nós estamos certos. A missão é revelar o que Deus ama. É isso que é missão. Não é provar que você está certo. É provar, é revelar aquilo que Deus ama, é trazer à existência o que Deus quer para a nação, para as vidas. Aleluia! Então, há um perigo muito grande, né, da gente estar em oração por um povo que a gente não ama. Não podemos viver isso, né? É muito perigoso. A oração sem amor, ela, né, vira o discurso, missão sem compaixão vira obrigação, pregação sem quebrantamento vira um peso. Então, Jonas, que é o exemplo que vem nos confrontar hoje, que fique bem guardado, né, Jonas? A gente quase não lê sobre Jonas, né? Só sabe que ele foi lançado na barriga do peixe, cuspido, e não vê todo o contexto daquela situação. Ele levou a palavra, ele anunciou o juízo, ele viu o arrependimento coletivo, ele viu, mas quando Deus teve misericórdia, ele ficou irado. E ele diz, né, eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometeste castigar, mas depois te arrependeste. Te arrependes. Você percebe? Ele conhecia a teologia, né? Ele conhecia a história certa, o propósito certo, ele sabia do caráter de Deus, mas ele não tinha o coração de Deus, ele não tinha.
Se tivesse, não falaria isso. Ele entendia que Deus era, quem Deus era, ele entendia. Mas não queria que aquele povo fosse alcançado por aquela misericórdia, pela misericórdia de Deus. E isso é mais profundo, a gente pode ir muito mais profundo, porque isso é muito profundo, muito mais do que a gente consegue perceber aqui. Porque nós também podemos conhecer os atributos de Deus e ainda assim selecionar quem no nosso íntimo merece a graça do Senhor. E então Deus pergunta, né, para nós hoje: você tem alguma razão para essa sua ira? Essa pergunta não foi só para Jonas, é para nós. Nós temos alguma razão para endurecer o nosso coração? Nós, né, para orar sem envolver a alma, tem motivo para isso? Para você ficar orando aí, gastando seu tempo, usando seu tempo, sem envolver a sua alma? Você tem alguma razão para essa sua ira, para viver na nação, mas não chorar por ela? Você só quer pegar os tesouros da terra e não quer semear nela, da graça, da misericórdia de Deus? Aí depois Deus vem e amplia a visão dele, né? Depois de dar essa chacoalhada, ele fala: não deveria eu ter preocupação com a grande cidade de Nínive, em que há mais de 125 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda. Olha essa revelação. Deus vê as multidões, Deus vê as cidades, Deus vê as pessoas que ainda não sabem discernir. As pessoas ainda não sabem. Mas enquanto Jonas via, né, inimigos, Deus via pessoas sem direção. Enquanto Jonas, ele via só a ameaça, Deus via a ignorância espiritual. E isso muda tudo. Nós podemos viver em uma nação estrangeira, orar por avivamento, clamar por um mover, mas no íntimo manter distância com o nosso julgamento, com resistência cultural. Porque é muito difícil mesmo para nós, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que pode nos ensinar todas as coisas. E o Espírito Santo hoje nos chama para esse mover, para sair desse lugar e um pouco mais profundo, porque está escrito: se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como um prato que retine. Nós podemos orar alto, nós podemos pregar forte, podemos ensinar corretamente, mas se não amarmos, nós viramos um ruído, um barulho. O amor, ele é o que marca, é o que dá o sustento, é o que faz essa intercessão ter valor, esse momento de oração ser precioso e valoroso. Jesus, ele não só anunciou salvação, ele chorou sobre a cidade. E quando, né, tá lá em Lucas 19:41, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. E esse é o coração que nós precisamos. Nós não precisamos de coração ressentido, nós não precisamos de um coração comparativo, nós não precisamos de um coração que fica medindo quem merece e quem não merece ser alcançado por Deus, mas nós precisamos de um coração alinhado com o coração do nosso Pai. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós somos filhos, chamados filhos do Senhor. Coletivamente, nós somos chamados de igreja. Mas individualmente isso vem nos confrontar no secreto. Será que nós temos amado essa terra? Será que você tem amado a terra onde o Senhor te colocou? Você diz que tem chamado missionário. Começa por aí. Será que temos pedido transformação, mas resistido em nos aproximar? Será que temos orado por mudança, mas evitado envolvimento? Esse ano nós somos rancho, aqui líder no nosso bairro,
Esse ano é nós. E nós, para mim, eu vejo isso como uma oportunidade. Pode ser trabalhoso para alguns, mas isso é uma oportunidade de fazer algo, de aproximar, de viver isso que nós estamos pregando, de crescer no amor de Deus. Aleluia! Deus ama as cidades, Deus ama a nossa vizinhança, Deus ama os povos, Deus ama as nações, Deus ama as pessoas que ainda não conhecem a Ele. E nós estamos aqui para poder fazer essa conexão, para mostrar o amor do Pai, para refletir o amor de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo conosco o que fez com Jonas, nos tirando da sombra da nossa indignação e nos ensinando a amar como Ele ama. Em nome de Jesus, teria muito mais para poder falar sobre isso e nas algumas próximas lives nós vamos continuar falando sobre a missão que o Senhor nos deu sobre para essa terra, para esse tempo, para essa nação. E se você tem chamado missionário, você também vai ser abençoado com essa palavra, porque do mesmo jeito que o Senhor nos chama para poder amar o Japão, o Senhor chama a todos que Ele tem enviado para as nações, para fazer aí o que Ele determinou, cumprir a missão e o chamado que Ele chamou e que Ele determinou e que está no coração dele. Amém? Então hoje o nosso exemplo de Jonas. Aleluia, que palavra poderosa, essa palavra veio muito forte, muito forte. Vamos orar nessa hora, aleluia. Vamos orar sobre essa palavra poderosa que o Senhor nos trouxe. Pai, tua palavra revela, Senhor, que a missão nasceu no teu amor. Nós declaramos que nós não queremos, Senhor, interceder apenas, Senhor, com palavras vazias, lançadas ao ar, mas com o coração alinhado com o teu coração, que cada verdade, Senhor, liberada hoje, nessa live, e a partir de hoje, venha gerar transformação interior. Ó Deus, se o teu amor enviou o Filho ao mundo, que esse mesmo amor seja derramado agora em nós, pelo Espírito Santo de Deus, que a palavra não fique apenas no entendimento, mas se torne posicionamento espiritual, que o céu responda a uma igreja que ora com compaixão e verdade. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, começa em nós, Senhor, que toda frieza, aonde há indiferença, aonde há dureza escondida, vem revelar, Senhor, e traz cura para os nossos corações feridos, que nos impedem, Senhor, de amar. Nós, Senhor, somos humanos, esse amor falho que nós temos, dependemos de circunstâncias para poder amar. Isso é terrível, mas nós contamos com o teu amor, Senhor, que é poderoso para vir sobre nós e quebrar, seja derramado sobre nós do teu amor e quebrar essas cadeias. Se nós estivermos fazendo a obra sem o coração, Senhor, nos confronta com o teu amor, purifica as nossas intenções, alinha os nossos sentimentos com os teus, derrama sobre nós o amor que não depende de circunstância, o amor que permanece, o amor que é fruto do Espírito, que nós, Senhor, possamos ser cheios do teu Espírito até transbordar, Senhor, das virtudes, do caráter e compaixão genuína, verdadeira. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por nós. Nós estendemos a nossa oração pela nossa família, que o amor comece dentro das nossas casas, dentro dos lares, que nós possamos ser intensos, Senhor, não só na igreja, Pai amado, mas também dentro da nossa casa. Senhor, que pare, Senhor, que cesse agora esses momentos, essas atitudes, aonde na igreja as pessoas são tão quentes, são tão devotas, mas em casa há tanta frieza, Pai, que isso caia por terra agora em nome de Jesus, que venha a restauração dos diálogos, das conversas, das brincadeiras, que o Senhor venha quebrar, Senhor, as barreiras emocionais, que o Senhor remove palavras duras e cura agora as memórias que foram feridas, vem fazer a troca, Pai, que o teu Espírito encha cada ambiente familiar com paciência, bondade e domínio próprio, que as nossas casas sejam ambientes da presença do Senhor, de reconciliação e um lugar, Senhor, onde o seu nome é exaltado, onde há toda honra, toda glória ao Senhor, Pai. Nós oramos nessa hora pela tua igreja, Senhor, por
tudo que é feito, toda atividade que é feita na tua igreja, no coletivo, mas sem amor. Que nós, Senhor, não sejamos apenas uma igreja que faz, mas uma igreja que faz com amor. Faça com amor, que fortalece, Senhor. Vem fortalecer, Senhor, o nosso pastor com coragem, com sensibilidade espiritual. Derrama sobre a liderança dele e do outro pastor japonês também, Senhor, discernimento e compaixão dos pastores que estão nessa terra. Que a igreja seja cheia do Espírito Santo, não apenas em manifestação, mas em caráter. Oh Deus, que nós sejamos conhecidos pelo amor que reflete Jesus. Oh, Senhor, nós queremos ser conhecidos pela marca do amor que reflete Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos por isso. Coloca, Senhor, em nós o teu olhar sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Ó Deus amado, na nossa vizinhança, que nós não vejamos apenas comportamentos, mas nós possamos olhar as histórias, que nós não enxerguemos apenas os erros, mas necessidade de redenção. Ó Deus, liberta-nos, Senhor, de julgamentos precipitados e enche-nos de misericórdia, que o teu Espírito use nossas atitudes diárias como testemunho vivo, que a luz de Cristo brilhe através de nós, em nós e através de nós, Senhor, para todas essas famílias que estão ao nosso redor, Pai, em nome de Jesus, aqueles que convivem conosco nas escolas, no local de trabalho, em todos os lugares onde temos relacionamento, Senhor. Em nome de Jesus, intercedemos pelas famílias desta nação aonde nós estamos. Ó Deus, na nação que estamos nessa hora, o Senhor ama cada povo, cada cultura, cada geração. Derrama do teu Espírito sobre os lares, sobre os cansados, sobre os pais, as mães, ó Deus, aqueles que cuidam das crianças, dos jovens, aqueles que estão sobrecarregados, porque os filhos estão confusos, vivem numa geração de confusão, não sabem, não discernem a mão da direita e da esquerda. Senhor, isto sobrecarrega. Que o teu amor atravesse as barreiras culturais e toque os corações profundamente. Que haja restauração aonde há silêncio, reconciliação aonde há distância. Que venha trazer fé aonde está indiferença espiritual. Aonde, Senhor, é tanta indiferença espiritual, Pai. Que o teu reino avance, não por imposição, mas por revelação do teu amor, em nome de Jesus. Revela o teu amor. Fortalece, Senhor, nessa hora os missionários espalhados pelas nações, que eles não percam o coração enquanto cumprem a missão, que o amor seja a força que sustenta eles, guarda as emoções deles, renova a esperança deles, protege as suas famílias, que o Espírito Santo os encha todos os dias para que sirvam não por obrigação, mas porque tem a convicção profunda do teu chamado, que cada semente plantada venha gerar fruto eterno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós nos colocamos diante de ti, Senhor, reconhecendo que a missão começa no teu amor e só pode continuar pelo teu Espírito. Se nós quisermos ver transformação nas nações, isso tem que começar no nosso coração. Se nós quisermos ver avivamento nas cidades, derrama primeiro o amor verdadeiro em nós. Remove toda intercessão mecânica, tudo aquilo que é mecânico, Senhor, tudo aquilo que não tem vida, seja removido nessa hora, em nome de Jesus. Que as nossas orações carreguem compaixão, verdade, lágrimas. Oh, nós nos rendemos ao teu Espírito, que o amor de Jesus nos constranja, nos mova, nos faça sair do lugar, nos alinhe e nos envie para o lugar onde o Senhor nos quer. Que nenhuma dureza de coração permaneça aqui, que nenhuma frieza sobreviva, porque nós vamos estar incendiados no teu amor. Que o teu Espírito Santo nos encha novamente, nos faça transbordar vida, luz, que nós possamos ser aqueles que reconciliam,
Recebemos a tua palavra, respondemos ao teu amor e nos colocamos nessa hora, Senhor, disponíveis para cumprir a tua missão com o teu coração. Nos ajuda, socorre-nos, Espírito Santo de Deus, para cumprir a missão, com o coração alinhado com o coração do Pai. Em nome de Jesus. Eu quero que você aprenda essa frase, eu quero que você decore isso, que você entenda isso. A missão não é provar que estamos certos. A missão não é provar que estamos certos. A missão é revelar o que Deus ama. Repita isso, entenda isso. A missão não é provar que estamos certos. A missão é revelar o que Deus ama e revelar que Ele ama incondicionalmente. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. E hoje nós lemos, né? Eu não abri a Bíblia, mas nós lemos João 3, 16 e 17. Que você possa abrir a sua Bíblia e ler essa passagem e declarar: Senhor, eu preciso. A missão começa aqui. Essa é a sua missão, é a nossa missão. Não importa a sua idade, não importa o lugar onde você está. A sua missão é essa. O que está escrito aqui. E saber que Deus amou. Jesus veio porque Deus amou. Deus amou o Japão, Deus amou o Brasil, Deus amou as Filipinas, Deus amou os Estados Unidos, Deus amou a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Deus amou nossa vizinhança, Deus amou. Por isso Jesus veio. Amém? Que o Senhor esteja com você, alinhe o seu coração todos os dias. Eu vou começar agora uma jornada de busca de alinhar e transbordar em amor para a glória de Deus. Amém? Eu espero que você também possa ter ouvido a palavra do Senhor, ter sido convencido pelo Espírito Santo, ter sido convencido pelo Espírito Santo de Deus e entrar nesse alinhamento. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Aleluia.